galera do Direito Civil, mais uma aula maravilhosa da melhor matéria do mundo. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Ana Silvia, professora de Direito Civil aqui da Cultive. Que bom que você está aqui com a gente. Espero que as aulas estejam ajudando e espero que você esteja estudando horrores para o seu concurso. A aulinha de hoje interessa muita gente que está sentada aí do outro lado dessa tela, tenho certeza. Alimentos. Prof, eu tô pagando alimentos, eu tô recebendo alimentos. Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Um assunto que interessa aí a todo mundo, mas principalmente em relação ao seu concurso, ok? Senta na poltrona, copo da água, aperta o cinto e Código Civil, artigo 1694 e seguintes. Acompanha comigo pelo código, facilita a vida de vocês. Alimentos. Quando que deve-se alimentos uma pessoa a outra? Veja só, estamos estudando dentro do direito de família o tema alimentos. Dentro do direito de família, a gente sabe que existem alguns princípios que regem aí a família. Um deles é o princípio da solidariedade. A gente está acostumado a falar sobre alimentos, sobre pensão, sempre em relação aos ascendentes em relação aos descendentes, ou seja, os pais em relação aos filhos. Pode ser, é um tipo de prestação de alimentos, mas nem todas as prestações de alimentos são obrigatoriamente relativas, fundadas no poder familiar. Existe também a possibilidade de você que está aí pagar pensão para um primo teu que está distante e que não tem dinheiro para sua subsistência. Existe? Remota, mas tem. Vê comigo o que diz o artigo 1694. Podem os parentes, os cônjuges ou os companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação. Esse artigo pesa. Eu acho bom, tudo bem, que eu acho que não interessa, né? Gente, esse artigo é complicadinho. Olha só, se você tiver um parente que consiga comprovar que ele não tem condições de arcar com a sua subsistência, você é obrigado a pagar pensão. Gente, mas qualquer pessoa, não, sempre o parente mais próximo, certo? Não é assim, eu vou pedir lá para aquele meu tio rico um shake que eu tenho, que é o primo do 8º grau que eu tenho, um shake árabe, para ele me pagar uma pensãozinha. Aí, infelizmente, não funciona dessa forma. O que você tem que fazer? Você não tem dinheiro para sua subsistência, você não tem como ganhar dinheiro, você está desempregado, está passando por um momento difícil da vida, se quer dinheiro para comer, você não tem. O que você faz? Eu posso acionar o meu parente mais próximo para, através do princípio da solidariedade, pagar alimentos para mim? Posso. Isso pode acontecer. Então veja, acontece entre os parentes, como 1694 nos disse, acontece entre os cônjuges, ou seja, também em relação à união estável, também pode ser. O mais interessante desse artigo, que eu acho que mais pode causar aí uma discussão ou um problema aí na hora de vocês estudarem, é a parte que fala sobre os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social. Veja, complicadíssimo essa forma que o texto foi colocado pelo legislador. Porque imagina o seguinte, eu era uma milionária e agora eu não tenho mais dinheiro para viver de forma compatível com a minha situação, como é que ele coloca? Compatível com a minha condição social. Gente, o que isso significa? Vou tirar dinheiro dos meus parentes, do meu ex-cônjuge, aí para eles pagarem a condição social que eu sempre tive? Lógico, o legislador dessa forma colocou doutrina e jurisprudências, vêm e acabam sobrepesando essas regras e colocam que é lógico, que não pode haver um exagero, mas se houver a necessidade de subsistência, existe sim a possibilidade de você ser cobrado do seu primo de pagar aqui alimentos. Uma brincadeira, mas tem um fundo de verdade, como toda a brincadeira. Como eu disse para vocês, essa pensão, esses alimentos são fundadas na solidariedade. Não estamos dentro do pagamento de alimentos em relação, fundadas com fulcro no poder no poder familiar. Eu sou do tempo do pátrio poder ainda, é mania de falar. No poder familiar, que os pais têm sim a responsabilidade de alimentar os seus filhos, pagando por isso a tal da pensão.
Os alimentos, eles sempre têm cunho assistencial e não indenizatório. Eu não posso fazer por vingança, vou fazer meu pai aí me pagar o resto da vida uma pensão, alimentos no valor de X, ou meu primo, meu tio, minha avó e assim por diante. Não posso, isso não pode acontecer. Tem que ser em relação à necessidade, à subsistência daquela pessoa. Tanto é verdade isso, que se a gente parar para analisar, a maioria dos casos que a gente tem hoje em dia de pensão, execução de pensão, os pais não conseguem pagar, o que a pessoa que tem direito aos alimentos faz? Se a gente tiver frente à pensão dos filhos, se os pais não podem pagar, a gente aciona os avós. Os avós detêm o dever de alimentos não pelo poder familiar, mas sim pelo princípio da solidariedade que está previsto aqui no artigo 1694, que os parentes, aqueles mais próximos, têm sim o dever de ajudar a família quando existir a possibilidade. Os requisitos a gente vê daqui a pouquinho. Discussão básica, né, que a gente tem na nossa doutrina é qual a natureza jurídica dos alimentos. A primeira corrente fala que a natureza jurídica dos alimentos é patrimonial, tem cunho patrimonial. Segunda corrente é extrapatrimonial. Terceira corrente, sempre tem a terceira corrente dentro do direito, é aquela que pega a primeira e a segunda e faz ali uma mescladinha, né, em relação a ela. Eles falam que tem conteúdo patrimonial, mas tem finalidade pessoal. Sabe o que isso significa, finalidade pessoal? Que a subsistência tem um cunho pessoal, mas na verdade ela é prestada com patrimônio financeiramente. Então, olha, não vou dizer maioria doutrinária, mas o cunho dos alimentos, a natureza jurídica dos alimentos é pessoal. É para quê? Agregar valor. Tanto é, gente, que se a gente pegar o finalzinho do 1694, ele coloca assim, inclusive prestar alimentos em relação à necessidade da sua educação. Então não é só uma questão de subsistência que a pessoa não pode comer. Alimentos não é só em relação à comida propriamente dita, mas a sua subsistência de um modo geral. Comprar roupa, calçado, produtos de higiene, mercado, farmácia, remédio e também ainda ressaltou o legislador que esses alimentos podem ser devidos em relação à necessidade educacional. Isso é tão verdade ainda para colocar, corroborando com essa ideia de que todo mundo pensa que quando o filho faz 18 anos não tem mais o dever de pagar alimentos. Muito errado e muito longe isso de ser verdade. Quando faz 18 anos, se a criaturinha lá menor, que era menor até um pouco tempo, não trabalhe, não consiga ter seus ganhos, ou ter um ganho pequeno que não seja o suficiente para conseguir pagar toda a sua subsistência, e ainda se ela estiver estudando, que ela precise de auxílio para continuar a faculdade, precisa fazer estágio, muitas vezes não remunerado, o pai tem sim a obrigação de ficar pagando os alimentos aos filhos, até que ele termine os seus estudos. Esses dias eu estava vendo uma decisão, eu estava procurando para colocar em alguma petição e colocava assim, eu não lembro de qual tribunal que é, mas era bem interessante. Era uma garota, para ser muito simpática com ela tem 32 anos e ela estava fazendo mestrado em odonto, não lembro que área, mas a menina de 32 anos, ela era dentista, ela já tinha pós-graduação e estava começando o mestrado. E estava ali pedindo que o pai deve ter entrado com uma exoneração de alimentos, dizendo agora chega, eu não pago mais. E ela dizendo que não, que o pai tinha o dever de pagar os alimentos, uma vez que ela ainda estava financiando, que ela ainda estava investindo na sua educação, com base no artigo 1694, naquela última parte. Gente, não me parece muito plausível. Lógico que não foi dada, que a exoneração de alimentos foi concedida ao pai. O pai não precisou mais pagar. Mas veja onde chega a cabeça dessas crianças de hoje em dia. Muito bem. Espécies de alimentos que a gente tem hoje. Vamos começar com a primeira, que fala quanto à causa jurídica dos alimentos. Primeiro deles, os alimentos legítimos, que são os obrigacionais. Esses alimentos obrigacionais, quer você queira, quer não, se o juiz assim instituir que você vai ser a pessoa que vai pagar os alimentos, você vai ter que pagar. Que está escrito lá no 1694, cônjuges e os parentes, princípio da solidariedade, não esquece.
Os alimentos voluntários são aqueles pagos de forma voluntária por uma pessoa que morreu. Normalmente ele é deixado em testamento. Tem um exemplo facinho? Acha aí comigo o artigo 1920. Pela vontade própria, ela deixa um testamento dizendo: olha, vou ficar pagando aí uma pensão, alimentos para minha sobrinha tão querida. Pode acontecer isso. O legado de alimentos abrange sustento, cura, vestuário e a casa enquanto o legatário viver, além da educação, se ele for menor. Veja que os alimentos aqui previstos não é uma questão, como a gente disse agora há pouco, de comida, arroz, feijão. Aqui fala até mesmo sobre a casa da pessoa, do legatário, aquele que vai ter o legado de alimentos. Interessante. Por fim, nós temos os alimentos em relação, né, às espécies, essa classificação quanto à causa jurídica em relação aos alimentos indenizatórios. Artigo 948 e 950 do Código Civil traz pra gente as hipóteses quando a pessoa vai ter que pagar alimentos à família quando por causa de atos ilícitos. Imagina o seguinte: eu mato um arrimo de família, né, como a gente chama, aquela pessoa que tinha, né, pelo menos antes de eu matar ele, o dever de sustento daquela família. Eu fui condenada lá na esfera criminal e tal, e a família vem e fala: escuta, agora a gente não tem condições de se manter, porque essa louca foi lá e matou o nosso cofrinho. Que horror, né, maldade. Que a pessoa foi lá e acabou por matar o nosso arrimo de família. Eu posso ser obrigada pelo juízo, assim, a pagar alimentos aos filhos deste que eu matei, até eles completarem 18 anos de idade e entrar ainda na regra. Se continuar estudando, eu ainda vou ter que pagar até eles terminarem de estudar. Esses são os alimentos indenizatórios, certo? Importante a gente falar que somente os alimentos legais, ou seja, os do 1694, é que a gente estuda aqui dentro da matéria de direito de família. Todo mundo tem na cabeça: se não pagar alimentos, vai preso. Se não pagar alimentos, vai preso. Veja que não são todos os alimentos que ensejam a prisão quando do inadimplemento do devedor. Não é toda vez que a pessoa que tem que pagar os alimentos vai ser presa por atrasar a prestação mensal. Só existe a prisão quando dos alimentos legais. Artigo 1694. Ok? Muito bem. Imagina, só para eu colocar que está aqui na outra parte do slide, imagina o seguinte: se eu pudesse ser presa por qualquer tipo de alimentos, e não somente os alimentos legais, aqueles que têm o dever de prestar, se eu mato alguém, né, nesse caso que a gente falou dos alimentos indenizatórios, se eu atraso os alimentos, eu vou presa. De novo, né, porque eu já deve ter sido presa pelo homicídio. Eu vou ser presa, e daí vou ser presa por dívida. Prisão por dívida no nosso ordenamento jurídico foi completamente extinto, cortado, mantendo-se somente a prisão pela falta de pagamento dos alimentos legais, aqueles que estão previstos no artigo 1694. Qual é a finalidade dos alimentos? Até existe uma classificação quanto à finalidade. Primeiro, os definitivos. Os alimentos definitivos são aqueles que, já julgados, através da sentença, o juiz dá um valor e comece a pagar, meu querido. A partir do artigo 1600, está prevista no artigo 1699 do Código Civil. Por sua vez, aqueles provisórios, quando você começa a entrar com a ação, você entra com a ação e fala: juiz, eu preciso desde já dos alimentos provisórios, porque se eu for esperar o trâmite total da ação e começar a receber só depois da sentença, meu filho morre de fome. Dessa forma, o juiz vem no primeiro despacho, no despacho inicial dentro do processo, e defere ou não defere, como se fosse de forma liminar, os alimentos provisórios. Ele arbitra o valor que deve ser pago pela outra parte até que saia a sentença definitiva, que vai confirmar esses alimentos, aumentar esses alimentos, diminuir os alimentos ou mesmo afastar o pagamento dos alimentos. A gente sabe que para constituir esses alimentos provisórios, a gente tem que ter os requisitos fumus boni iuris e o periculum in mora, perigo da demora e a fumaça do bom direito, para a gente conseguir, desde o primeiro momento dentro do processo, ter o direito àqueles alimentos provisórios. Terceira classificação, quanto ao momento. Os alimentos podem ser pretéritos, ou seja, que estão no passado, os atuais, os presentes ou os futuros. Os três
tipos. Dentro do nosso ordenamento jurídico, para vocês não esquecerem, tá aí, os pretéritos, os alimentos anteriores não são cobrados. Por que o legislador optou em não poder haver a possibilidade de cobrança dos alimentos anteriores, dos alimentos pretéritos? Pensou assim o legislador: se aquela pessoa, aquela criança, aquele maior, aquele primo, seja ele quem for, conseguiu sobreviver, conseguiu ter de alguma forma a sua subsistência sem a ajuda da pessoa, é porque a gente não precisa fazer uma devolução como se fossem os alimentos retroativos, ok? Esse é o pensamento do nosso legislador, por isso dentro do nosso ordenamento jurídico, dentro do Brasil, nós não temos como cobrar os alimentos pretéritos. Só posso cobrar os alimentos presentes e os alimentos futuros. Pressupostos da obrigação alimentar. Aqui reside a maior discussão que a gente tem dentro dos processos de alimento. Para que uma pessoa seja obrigada a pagar alimentos, a outra, ela tem que ter a possibilidade de pagar alimentos. E aquela pessoa alimentando, aquele que vai receber o valor, ele tem que ter a necessidade de receber alimentos. Esse é o famoso binômio necessidade-possibilidade. Para que o processo, uma ação de alimentos enseja uma condenação no final, tem que restar demonstrada esse binômio e o seu... essa gangorra, como é que é? E o seu equilíbrio. Eu como alimentada, tenho que mostrar a minha necessidade, que eu não tenho dinheiro para me manter, e o meu alimentando, ele tem que dizer, ó, eu posso pagar só tanto. Então, eu tenho que unir provas, tanto da necessidade daquele que vai receber os alimentos, como da possibilidade do pagamento daquele que vai ser obrigado a pagar. O problema aí são as provas. Hoje em dia, o cara lá tem na carteira de trabalho dele, aquele que vai pagar. Ele recebe 2 mil em carteira e 5 mil por fora. Eu só consigo comprovar em juízo os 2 mil de carteira. Bom, e aí, para eu conseguir comprovar a necessidade do menor, por exemplo, daquele que vai receber os alimentos, eu tenho que juntar nos autos documentos que comprovem quanto eu gasto de mercado, de farmácia, de roupa, de ônibus e assim por diante, para que o juiz, ao final, na hora de sentenciar o processo, consiga entrar num equilíbrio entre esse binômio possibilidade da pessoa que vai pagar e a necessidade daquele que vai receber. Importante colocar aqui que não é somente no casamento, tem gente que tem alimentos, na união estável também tem. Posso pedir alimento para o meu ex-cônjuge? Posso. Também está previsto lá no 1694, que é a base da questão alimentar, da questão alimentícia no nosso ordenamento jurídico, e diz expressamente que existe a possibilidade de alimentos entre os cônjuges. Ou seja, entre cônjuges casados e também entre aqueles que possuem união estável. É interessante que, como eu disse, volta e meia eu falo aqui para vocês nas aulas, o direito de família, ele é bem mutável. Então, ele está sempre trazendo certas novidades para a gente. Dentro da possibilidade de alimentos entre os cônjuges, o STJ começou a entender de um tempo para cá que existe, às vezes, não em todos os casos, a necessidade de um dos cônjuges receber alimentos. Tem a separação, um deles está meio perdido, não estava trabalhando antes, até aquela pessoa se ambientalizar com aquela nova realidade dela, que vai ter que ir atrás de trabalho, ou mudar de emprego para ganhar mais, ou achar mais um. Existe sim a necessidade dele receber e a possibilidade do outro pagar, fecha-se assim o binômio, então concede os alimentos àquele mais necessitado. Mas não é para sempre. Não encosta no ex-cônjuge e acha que para sempre vai ganhar. O STJ tem decisões interessantíssimas falando que 2 anos, 3 anos recebendo pensão é tempo suficiente para aquele cônjuge que antes não tinha possibilidade de arcar com a própria subsistência, de ter arranjado emprego, de aprender a se virar, ir fazer um curso, começar a fazer estágio e assim por diante. Então a mentalidade do nosso ordenamento, da nossa jurisprudência está mudando nesse sentido. Não adianta você achar que vai se aposentar com pensão, com alimentos do seu ex-cônjuge. Se entrar com revisional, tem possibilidade de cair teu faturamento aí por mês.
Em relação aos filhos, os alimentos, eles não provêm de um dever de solidariedade, mas sim de um dever previsto lá no poder familiar, que tem a obrigação de sustento dos filhos e daqueles incapazes que sozinhos não conseguem com a sua subsistência. Para terminar essa aula tão linda e maravilhosa, vamos falar sobre os alimentos gravídicos. Eu acho bonitinho esse nome. Alimentos gravídicos, Lei 11.804 de 2008. O objetivo dessa lei foi que o feto nasça com dignidade. A gestante, a gente sabe que ela tem certas necessidades especiais quando da gestação. Gestante quando da gestação. Entendeu? A mulher, quando gestante, tem certas necessidades especiais, uma melhor alimentação e também tem que ter muito cuidado médico. Tem que ter exames... Gente, como é que é lá naquele exame? Antes do parto? Pré-natal. Tem que fazer esses exames, tem que ver se tá tudo bem, né? Tem que ter um certo cuidado ali com a saúde e alimentação. Não é toda a mulher que tem possibilidade financeira de conseguir arcar com tudo isso. Então veio essa lei e disse, olha, se a mulher for gestante e ela tiver noção de quem seja o suposto pai, é o suficiente para ela cobrar, sim, os alimentos gravídicos. Hoje em dia, a gente tem um problema meio sério em relação a essa lei. Para você conseguir fazer um exame de paternidade, um exame de DNA, com o feto ainda dentro da barriga da mãe, faz-se através do líquido amniótico, aquele líquido que a criancinha fica lá nadando na barriga da mãe. Quando faz isso, existe a possibilidade de ter infecção. A gente não tem ainda um procedimento muito seguro, até onde eu sei, gente. Se eu não estiver falando besteira, os médicos que me desculpem. Mas é o que a doutrina coloca pra gente. Por causa dessa dificuldade ou por causa dessa possibilidade de problemas, quando se efetiva esse exame, quando o feto está dentro da barriga da mãe, o mais prudente, o que tem acontecido, é que espera-se o neném nascer para só depois fazer o exame de paternidade. E em inúmeros casos, aquele que foi apontado como pai pela gestante, na verdade, não é o pai. Sai negativo o exame de paternidade. Quando a lei foi lançada, a Lei de Alimentos Gravídicos, existia um artigo, que eu não vou lembrar agora para vocês de cor, que dizia que se a mãe apontou errado o pai, ela tem o dever de indenizar. Esse artigo foi suprimido dessa lei e não existe mais. Só que, imagina você na posição daquele cara que pagou durante 9 meses alimentos àquela gestante, chega lá no fim, o filho não é seu. Ele gastou dinheiro à toa, ficou a ver navios? Na verdade, não. Ainda existe a possibilidade daquele que foi apontado como pai pela gestante, mas foi comprovado não ser o pai daquela criança após o nascimento, ele tem a possibilidade de entrar com ação de indenização previsto, com fundamento no artigo 186 do Código Civil, que fala de dano material, dano moral e assim por diante. Então vejam, mesmo que não esteja previsto na lei, existe sim a possibilidade do suposto pai, aquele que era pai e agora não é mais pai, ser ressarcido dos gastos que ele teve em relação àquela criança que comprovadamente não é dele. Entenderam? Ah, acabou. Que triste. Tava empolgada aqui conversando com vocês hoje. Gente, estuda bastante. Qualquer dúvida, a gente tá abrindo o canal da Cultive. Manda pergunta pra gente. Eu te vejo na próxima? Espero que sim. Beijo.